Casada com Francisco Vanderlei Luiz por 17 anos, antes da separação, a cuidadora Margarete Versino, de 57 anos, revelou à Folha de São Paulo que o ex-marido enlouqueceu após a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022. Segundo o relato dela, Luiz nunca havia se envolvido com política, mas foi gradualmente se interessando depois de Bolsonaro. Ela acha que foi no momento da perda de Bolsonaro que começou um problema mais forte. Ainda de acordo com ela, ele estava indignado com a política e com as pessoas presas pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023 e só falava de política. Ela disse à reportagem que via um fanatismo. Luiz morreu ao detonar explosivos contra o STF. Em sua casa e trailer em Ceilândia, no Distrito Federal, a polícia encontrou 8 bombas de fabricação caseira. A investigação tenta agora descobrir se existem elos entre o ataque e os grupos que atuaram no dia 8 de janeiro. A Polícia Federal vai realizar a perícia no celular do homem que se matou ao explodir bombas na Praça dos Três Poderes em Brasília. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de novembro de 2024, são 8 horas da manhã. A Polícia Federal acaba de ligar Bolsonaro ao ataque de Tio França, o homem-bomba que tentou explodir o STF e acabou explodindo a si mesmo no dia 13 desse mês. O extremista que promoveu o ataque ao STF no dia 13 último foi movido por incitação do ex-presidente e de sua organização criminosa, segundo a Polícia Federal. Recentemente, uma frase dita por Jair Bolsonaro após seu indiciamento chamou atenção não por negar as acusações. Se alguém viesse conversar sobre golpe comigo, eu ia dizer, tá, tudo bem, e o after day, como fica o mundo perante nós? Ou seja, o líder da extrema-direita brasileira estava preocupado com o dia seguinte e não em não dar o golpe. Eles eram tão delirantes, mas tão delirantes, que achavam que conseguiriam convencer o Brasil e o mundo de que os antidemocráticos eram aqueles que defendiam a democracia e não o contrário. A tática da defesa bolsonarista é mais incompreensível ainda. Ontem, Flávio Bolsonaro disse estar cada vez mais convicto de que não há absolutamente nada contra Bolsonaro na investigação da Polícia Federal e ainda ameaçou Alexandre de Moraes e a própria PF. A boa notícia é a de que a condenação de Bolsonaro por golpe que se avizinha vai tirá-lo das urnas até o fim da vida. Esse não chega mais lá. E agora escou mais perto do que nunca por algumas razões muito concretas. Em primeiro lugar, o fato de que o corpo do catarinense que morreu ao acionar bomba no STF continuar no ML após 2 semanas já mostrava que as autoridades estavam procurando alguma coisa e acharam muita coisa. Por exemplo, a ex-mulher de Francisco Vanderlei Luiz, Tio França, autor do atentado à bomba contra o STF, colocou fogo na casa dele propositalmente, concluiu a Polícia Civil de Santa Catarina. Isso tem ligação com o todo. Diante das dúvidas sobre a motivação do homem-bomba, a Polícia Federal confiscou seu celular e passou a devassá-lo e achou mais de 2.000 áudios de celular e fotos do homem que tentou explodir o STF, e nessas fotos encontrou tal Vanderlei Luiz, o Tio França, com militares e políticos como Deltan Dallagnol e Eduardo Bolsonaro. Um trecho do laudo da Polícia Federal é muito revelador. A vítima não considerava a própria morte como um ato isolado, mas sim dentro de um contexto e conectada a uma série de eventos futuros. Com efeito, no relatório final da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe foi inserido um capítulo que responsabiliza Bolsonaro e seu entorno pelo ataque terrorista de Tio França. Para completar o naufrágio bolsonarista, há suspeita de que o general que comandava a conspiração golpista esteja a ponto de fazer delação, e não é o único militar a querer seguir o caminho de Mauro Cid. E só piora. Contato com financiadores de 8 de janeiro visitou Bolsonaro 13 vezes em um mês. E é nesse momento que Bolsonaro enlouquece e confessa ter um plano de fuga.
ele se diz vítima de perseguição e não descarta pedir refúgio em alguma embaixada. Enlouqueceu, pirou de vez. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Você vê nos relatórios da Polícia Federal um misto de surpresa, de estupefação diante do nível de delírio dos golpistas. Segundo o inquérito do golpe, o plano contava com um robusto detalhamento das etapas de implementação da ruptura democrática. E o fato é que o Flávio Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro decidiram apelar ao negacionismo como estratégia e à agressividade, enquanto negam essa avalanche de provas que há contra o pai deles e outros envolvidos, ainda fazem ameaças. Ontem à noite eu publiquei um vídeo com ameaças do Flávio Bolsonaro ao Alexandre de Moraes e a reação que já se desenhou nas autoridades. O Barroso, por exemplo, já bateu o martelo, deu razão para Alexandre de Moraes e o Bolsonaro vai ser julgado na primeira turma do STF, que é considerada a mais dura, e várias outras medidas foram tomadas. O PGR já avisou que vai incluir o inquérito das milícias digitais e das fake news no caso todo, e a BIM paralela, e vai fazer um pacotaço de denúncias contra o Bolsonaro. Já disse isso ontem. A condenação de Bolsonaro, por outro lado, vai tirá-lo da nossa vida até o fim da vida dele, graças a Deus. Mas o fato é que o corpo do catarinense que morreu ao acionar a bomba no STF continua no IML após 2 semanas. Eles ainda estão periciando. E o fato é que descobriram que o ex-autor de atentado contra a ex do autor do atentado contra o STF incendiou a casa de propósito, e ainda não está claro o que é que aconteceu, mas alguma coisa deixou essa mulher apavorada. Do nada ela foi para sua casa, tocou fogo na casa e decidiu morrer junto com a casa, destruir a si mesma junto com a casa. Ainda não se sabe qual é a conexão que a Polícia Federal faz com isso, mas cita como um fato importante. A perícia no celular do homem-bomba deu resultados. A Polícia Federal achou mais de 2.000 áudios de celular do homem que tentou explodir o STF e ainda encontrou fotos do Vanderlei Luiz com militares e políticos como Deltan Dallagnol e Eduardo Bolsonaro, que ficam muito mais próximos de ter que dar explicações. E a Polícia Federal está analisando mais de 2.000 mensagens de áudio encontradas no celular de Francisco Vanderlei, e o fato é que no aparelho foram encontradas fotos dele com militares e políticos como o ex-procurador e ex-deputado Deltan Dallagnol, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Mas, além de tudo isso, a investigação da Polícia Federal tem um laudo já que diz que o suicídio é a causa mais provável da morte do homem-bomba no DF, mas diz o seguinte: o laudo da perícia aponta suicídio como causa jurídica mais provável da morte de Francisco Vanderlei Luiz, que morreu após detonar explosivos na Praça dos Três Poderes em 13 de novembro. A relação entre vestígios e quadro psicológico justificam a conclusão do laudo. O documento cita o terno espalhafatoso, que, segundo os peritos, remete ao personagem Coringa, e uma camiseta vestida por Luiz, ilustrada com um homem empurrando uma fila de peças de dominó, como forma de passar uma mensagem. Veja esse trecho do laudo da PF. A vítima não considerava a própria morte como um ato isolado, mas sim dentro de um contexto e conectado a uma série de eventos futuros, mais precisamente desencadeando essa série de eventos. Ou seja, provavelmente a vítima se enxergava
como Pequeno Homem na Ilustração, cujo papel servia de gatilho e, através da própria morte, deflagrar uma reação em cadeia que levaria a um todo maior. E aqui você tem o relatório da Polícia Federal que pode esclarecer melhor o que há sobre esse caso. Vamos ler a parte tarjada. Com a difusão em alto volume por multicanais de forma rápida e repetitiva de narrativas golpistas, mantiveram perene no grupo mais extremado a necessidade de uma ação disruptiva que desencadeasse uma reação em cadeia, levando as Forças Armadas a aderirem ao intento golpista, consumando a ruptura do Estado Democrático de Direito. Tal conjuntura propiciou as ações violentas presenciadas na capital federal nos dias 12 de dezembro de 2022, 24 de dezembro de 2022 e principalmente no dia 8 de janeiro de 2023, quando foram deflagradas as ações violentas contra as sedes dos poderes constituídos com o objetivo de cooptar a adesão das Forças Armadas para consumar o golpe de Estado. Esse método de ataque sistemático aos valores mais caros do Estado Democrático de Direito criou o ambiente propício para o florescimento de um radicalismo que, conforme exposto, culminou nos atos do dia 8 de janeiro, mas que ainda se encontra em estado de latência em parcela da sociedade, exemplificado no atentado à bomba ocorrido na data de 13 de novembro de 2024 na cidade de Brasília. Ou seja, a Polícia Federal liga o atentado ao STF a Bolsonaro. Basicamente é isso. A suspeita de delação de general também está deixando os bolsonaristas em pânico. Veja só, há a suspeita de que um dos indiciados do inquérito que investiga a tentativa de golpe estaria fazendo o acordo de delação premiada, e isso tem deixado os bolsonaristas de cabelo em pé. Integrantes da Polícia Federal envolvidos no caso afirmam que o único delator que fez acordo até agora foi o Mauro Cid, mas há outras notícias. O temor de aliados de Bolsonaro agora é com eventual delação. O inquérito que investiga a tentativa de golpe foi enviado à PGR e o tamanho das penas dos crimes atribuídos aos indiciados podem estimular outros investigados a também tentarem se tornar colaboradores. Após a conclusão das investigações sobre a tentativa de golpe de Bolsonaro, o temor no entorno dele é que mais militares decidam se tornar colaboradores. Entre os nomes que mais preocupam estão o dos generais Mário Fernandes e Estevão Teófilo, que era um deles, o Mário Fernandes, trabalhava na Secretaria-Geral da Presidência, e o Estevão Teófilo era o comandante da Força Terrestre que Bolsonaro convidou para dar um golpe e topou na hora. E como se não bastasse, foi achado um contato entre Bolsonaro e um dos arrecadadores do 8 de janeiro, que visitou Bolsonaro 13 vezes em um mês. Tenente Portela, suplente da senadora Tereza Cristina, foi frequentador assíduo do Alvorada no último mês do governo Bolsonaro. Está aqui o sujeito. Apontado pela Polícia Federal como intermediário entre o governo e financiadores do 8 de janeiro em Mato Grosso do Sul. Esteve lá 13 vezes, ou seja, o que é que ele foi fazer 13 vezes lá enquanto arrecadava dinheiro para o 8 de janeiro? O Bolsonaro, por sua vez, agora pirou de vez. Ele se diz vítima de perseguição e não descarta refúgio em uma embaixada. É isso mesmo. Indiciado pela Polícia Federal sob suspeita de planejar um golpe de Estado, o Bolsonaro se diz vítima de uma perseguição e não descarta se refugiar em uma embaixada caso tenha sua prisão decretada ao final do processo penal.
Diz ele: embaixada, pelo que vejo na história do mundo, quem se vê perseguido pode ir para lá, disse ele em entrevista. Se eu devesse alguma coisa, estaria nos Estados Unidos, não teria voltado. Ele admite ter conversado sobre artigos da Constituição com os comandantes das Forças Armadas para voltar a discutir o processo eleitoral após o pleito de 2022, o que por si só já é um crime. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.